Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos ver agora como configurar a setagem de render, como renderizar as nossas cenas. Bom, eu estou utilizando aqui uma cena de exemplo que já vem no Modo, que é a Nine Spheres, que já vem instalado com o content do Modo. Bom, para configurarmos as propriedades do render, nós temos que selecionar o item render da nossa shader tree, que é onde nós também já vimos que criamos o nosso material. Com o item renders configurados, nós temos aqui abaixo, na aba Properties, as propriedades do render, onde temos Frame, Settings e Global Illumination. Frame nós vamos configurar a resolução que vai ser o tamanho da imagem que vai ser renderizada, qual a câmera nós escolheremos para gerar a nossa imagem, porque quando nós renderizamos a visão da nossa câmera item. Porém, nós podemos adicionar mais de uma câmera item na nossa cena, como nós vimos nas aulas anteriores. Na propriedade de render, nós podemos escolher qual vai ser a render câmera, qual vai ser a câmera que será renderizada. Em First Frame e Last Frame, nós configuramos qual o primeiro frame e o último frame de uma animação. Quando estamos trabalhando com animações, nós podemos configurar quais os frames que serão renderizados. E Frame Steps é quantos frames ele irá pular para renderizar. Se a minha animação tem 60 quadros, mas colocar Frame Step 2, ele vai renderizar apenas 30 quadros. Ele vai renderizar 1, pular 1, renderizar 1, pular 1. Frame Step 1, ele vai renderizar 1 por 1. Todos os quadros, desde os frame 0 até o frame 60, se a minha animação tiver 60 quadros. Frame Passes funciona o seguinte. Por padrão, ele está configurado com um Frame Pass, e o Modo vai renderizar a imagem apenas uma vez. Com o Frame Pass, o Modo vai renderizar a imagem 2 vezes seguida, e isso melhora um pouco a qualidade, principalmente nas áreas com FUR. Vamos renderizar apenas a imagem da esfera central. Eu não vou renderizar a cena inteira, eu vou renderizar só aqui a cena central. Com um Frame Pass e com mais de um Frame Pass para a gente ver a diferença. Bom, para renderizar a gente pode apertar a tecla F9 ou aqui o menu Render, ou se nós estivermos na aba Render, temos também aqui o botão Render. O Render ele vai renderizar a visão da câmera. Caso eu queira renderizar uma visão diferente da câmera, eu uso o Render Windows ou o atalho F10. O Render Window ele vai renderizar a minha visão que eu tenho agora. Ele vai ignorar a minha câmera e vai renderizar essa visão que eu tenho. Como eu quero só um teste aqui do meu FUR da minha esfera, eu vou renderizar com o Render Window. Bom, temos a renderização concluída com apenas um Frame Pass. E agora vamos alterar aqui o Frame Pass para 3. E vamos ver o resultado. Eu não mudei mais nada na cena, apenas o Frame Pass. Ok, temos a nossa imagem renderizada agora com 3 Frame Pass. Eu vou aumentar um pouco o zoom aqui da imagem para a gente comparar a imagem renderizada com um Frame Pass e com 3 Frame Pass. Dá para ver que o FUR ficou mais suave, com mais passes de frame. Ao contrário de com apenas um pass, ele ficou mais artificial. Ok? Para isso é utilizado o Frame Pass. Não só no FUR, mas em algumas áreas problemáticas com ruídos também podem melhorar o Frame Pass, mas é mais visível nas áreas com FUR. Eu mesmo uso bastante com FUR
a opção de aumentar o número de frame passes. Bom, output pattern nada mais é do que como será salvo o render. Quando nós estamos realizando uma animação ou uma imagem, nós podemos já escolher o padrão de como ele vai salvar o nome dessas imagens. Ele vai colocar primeiro, se estiver renderizando uma imagem estéreo, se ele vai colocar qual é o lado estéreo que se refere àquela imagem, qual o número do frame dela e assim por diante. Aqui em frame a gente vai configurar o tamanho da imagem, podemos colocar em pixel mesmo, que é a resolução, 640 x 280, que é o padrão que já está, ou aumentar ou diminuir essa resolução, a resolução que nós quisermos. O DPI, que é o dots per inch, ou pontos por polegada da nossa imagem, e o aspect ratio que ela vai ter. Em buckets, nós vamos configurar o tamanho dos buckets. O que são os buckets? Quando nós renderizamos a cena, o modo ele renderiza quadradinho por quadradinho. Esses quadradinhos laranja que vocês estão vendo, ele separa a imagem em vários desses quadradinhos para ela ser renderizada. Esse número aqui é o tamanho daquele quadradinho. Quantos pixels vão ter aquele bucket, aquele quadradinho laranja que nós vimos. Vocês viram que na renderização aqui, ele aparece 8 quadradinhos de uma vez. Isso tem a ver com os núcleos da sua CPU. Como eu utilizo uma CPU com 8 núcleos, então ele renderiza 8 buckets por vez. Uma CPU com 4 núcleos vai renderizar 4 buckets por vez, com 16 núcleos, 16 buckets por vez, e assim por diante. Então, aqui nós podemos configurar qual é o tamanho de cada bucket, ou seja, qual o tamanho que cada CPU vai renderizar, quantos pixels cada CPU vai renderizar por cada vez. Em Bucket Order, a gente vai escolher qual a ordem que os buckets serão renderizados. No modo Hilbert, que está aqui, que já vem como padrão, acontece isso que nós vimos. Ele vai renderizando sem uma ordem linear. Ele vai renderizando aleatoriamente a nossa cena. Mas nós podemos colocar ele para renderizar primeiro as colunas, primeiro as linhas, ou renderizar em espiral. Se eu colocar para renderizar primeiro as linhas, ele vai fazer esse padrão. Ele vai começar a renderizar linha por linha. Se eu colocar para renderizar por colunas, ele vai renderizar coluna por coluna, e assim por diante. Isso não afeta praticamente nada a qualidade do render, só uma opção de qual é a forma que ele vai renderizar os buckets. Reverse order ele vai fazer na ordem reversa. Agora ele renderizou de cima para baixo. Se eu habilitar o reverse order, ele vai renderizar de baixo para cima. E o write buckets to disk é uma opção bastante legal para economizar memória, ou aliás, para economizar memória não, para resolver problema de quando a gente trabalha com uma imagem muito grande que vai demandar muita memória para renderizar e a máquina não tem tanta memória para renderizar essa imagem. Quando nós fazemos o render, o modo ele mostra aqui nas estatísticas qual é a memória que está sendo utilizada. Geometry Cache, Frame Buffer e o Bucket Buffer. Aqui ele está usando pouca memória porque é uma cena simples, mas cenas muito complexas podem utilizar mais de 2, 3 GB de memória ou até mais, dependendo da cena. Se você não tem tanta memória, vai acabar travando a renderização, ou o próprio programa vai dizer que não existe memória suficiente para iniciar o render. Com o Write Buckets to Disk, ele vai conseguir renderizar. Não vai aumentar a velocidade de renderização, só vai se tornar possível renderizar imagens maiores com menos memória do que seria necessário para elas, porque ele vai renderizando bucket por bucket e gravando esses buckets no seu HD, no seu disco.
liberando memória para renderizar os buckets seguintes. E também, caso você pare a renderização no meio por algum problema, algum travamento na máquina ou qualquer coisa, se você reiniciar a renderização de novo, ele pode ele pode pular os buckets que ele já gravou no disco, só renderizar os próximos, sem renderizar você consegue pausar, você consegue, se acontecer algum problema durante a renderização, você não perde o que você já renderizou. Vamos supor que você levou horas ou vários minutos para renderizar metade da imagem, aqueles buckets eles já estão salvos no disco, então a gente consegue renderizar, continuar a renderização depois disso, habilitando essa opção Write Buckets to Disk. Bom, em Region a gente consegue habilitar para ele renderizar apenas uma região da imagem. Quando eu mando ele renderizar, ele vai renderizar todo o foco da minha câmera, ok? Aqui eu mandei renderizar a câmera, a perspectiva da minha câmera. Com o Render Region, nós conseguimos habilitar apenas uma área da nossa imagem para ser renderizada. Em vez de eu renderizar de novo a nossa cena por inteiro, a gente pode selecionar apenas uma área de interesse. Por exemplo, se eu mudei o material dessa esfera e quero verificar como que ficou só a mudança que eu fiz nessa esfera ou nessa parte da minha imagem, eu posso habilitar o Render Region. Esse retângulo tracejado é a área que ele vai ser renderizado. Para eu mudar esse retângulo, eu venho Render Region Tool. Aí eu consigo fazer uma carta de seleção de qual é a área que vai ser renderizada. Por exemplo, posso selecionar só essa área. Então agora ele vai renderizar só aquele retângulo que ele foi selecionado. Okay? E quando nós visualizamos o nosso preview da cena, ele também dá o preview só daquele canto selecionado. Quando eu não quero mais renderizar só aquela região, quero voltar a renderizar a cena inteira, eu desmarco a opção Render Region aqui e ele volta a renderizar a cena inteira.